fevereiro de 2009, em Olinda, com o Marcelo para entrevista. Marcelo, primeiramente, para a gente ter registro histórico, vou pegar seus dados pessoais, nome completo, Marcelo de Santa Cruz Oliveira, o nascimento, geralmente assina Marcelo Santa Cruz, e nasci em Recife, na maternidade de Derby, 14 de janeiro de 1944, filho de Lincoln de Santa Cruz Oliveira e Elzita Santos de Santa Cruz Oliveira. nasceu em Olinda. Não, nasci na cidade do Recife, na maternidade Derby. Ah, tá. Agora sempre residi em Olinda. Meus pais residiram inicialmente na Ladeira de São Francisco, depois na Rua Siqueira Campos, no Varadouro, passou um período em Campo Grande e retornou em 52, em 1952, para a Rua Manuel de Barros Lima, no bairro Novo, onde ainda a mamãe se encontra hoje, residindo com 95 anos. E a sua atividade atual, teu registro? Eu fiz, fui estudante de Direito, passado, depois retornei, concluí o curso na Faculdade Canimense, no Rio de Janeiro, em 73, e sou militante de direitos humanos, sou coordenador adjunto do Centro da Aldecama de Estudo e Ação Social, CENDEC, fiz parte do Torta Nunca Mais, fui o seu primeiro fundador do movimento pela anistia, do fundador do Comitê da Anistia, no Rio de Janeiro, e depois com atuação no comitê aqui em Recife, sendo que minha atuação maior foi no comitê do Rio de Janeiro. E outra coisa, sua origem familiar, o que seus pais faziam na época de estudante? Meu pai era médico sanitarista, um dos primeiros sanitaristas do estado de Pernambuco, fez o curso em Manguinhos, no Rio de Janeiro, de saúde pública. Logo quando terminou o curso de medicina, em 36, no período da guerra, em 40 e pouco, 30 e pouco, foi a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, ele foi convocado como médico do Exército, foi tenente médico, e com o final da guerra, em 45, 46, ele pediu baixa das forças do serviço médico, e foi quando ele optou pela saúde pública. Agora, só uma coisa, Marcelo. São 10 irmãos, então, 9 irmãos, 10 comigo, numerosa, eram 6 meninas e 4 meninos, 6 homens, 4 homens e 6 mulheres, sendo que hoje foi assassinado na ditadura Fernando, que é o desaparecido político, e Márcia, que era sexta irmã, Fernando era o quinto, Márcia faleceu recentemente de câncer um dia após as eleições, as últimas eleições municipais. Agora, só voltando lá no início, como começou a sua militância? A minha militância iniciou muito no trabalho de igreja, e também porque eu sou o segundo lá de casa, tenho uma que é mais velha, a Rosalina, e ela também teve uma atuação política como estudante e também junto à igreja. Nossa atuação foi muito junto ao trabalho social feito pela Igreja Católica, no engajamento inicial. Posteriormente, como estudante do Colégio São Bento,
posteriormente no Colégio João Vital, no secundarista, e o clássico, eu fui no Colégio Nóbrega, e o terceiro ano no Colégio Estadual de Pernambuco, a luta era muito contra o aumento das passagens, a luta muito reivindicatória, né? E através dessa luta reivindicatória contra o aumento das passagens e contra as injustiças sociais, a gente passou a ter um engajamento cada dia maior e com também o período que a gente começou a ter uma atuação política, pegamos ainda o governo de Pelópidas e de Arraiz, em 62, 60, e eram governos que apontavam, né, para uma libertação da população, né, e apontando para um regime de liberdade de expressão, em que se discutia à época muito as chamadas reformas de base, né? E foi dentro desse contexto, né, que a gente começou a ter uma participação, inclusive dentro de casa, e papai sempre apoiou Pelópidas, Arraiz, as forças progressistas, né, apontadas, né, na época. E isso talvez tenha provocado esse ambiente familiar de liberdade, de educação bastante liberal. Isso talvez tenha estimulado, né, essa participação. E também a própria atividade profissional do papai, de ser a saúde pública, a medicina social, isso também tenha influenciado dentro de uma visão humanista, né, e tenha influenciado, porque essa questão não somente ocorreu com o Rio e com Rosalina, mas todos os outros irmãos, todos eles tiveram engajamento, né, político. Inclusive Fernando era o quinto irmão e teve um engajamento até maior, né, do que os mais velhos tiveram, né? Embora Rosalina foi presa, torturada, ficou um ano presa, né, no Rio de Janeiro. Ela teve atuação também na JUC, mas a sua atuação na época que ela foi presa era da Vá Palmares, né? E ela foi presa junto com o marido e ficaram um ano presa. Depois foram presas ainda em São Paulo, mas ficaram menor tempo no Código de São Paulo, já em decorrência da prisão e desaparecimento de Fernando. A prisão de Rosalina foi em 70, 71. Né? A minha cassação foi expulso por 477, proibido de estudar em qualquer universidade do país, foi em 69, né? Mas as acusações vêm desde a época do ginásio, né, que é apontado no 477, em que as acusações eram que a gente teve uma educação, uns modos de radical, e que a gente tinha um posicionamento contrário ao que eles chamavam de revolução e de democracia. Agora outra coisa, você teve uma sensibilidade social nesse período de formação familiar, etc, etc. Agora na universidade, quando você começou a... Na universidade, o ambiente da universidade é um ambiente de muita efervescência, de muita discussão política, e na época se vivia uma luta muito intensa na reformulação dos cursos, inclusive dos cursos jurídicos, em que se discutia que a universidade, a faculdade de Direito, preparava um bacharel, e para ser advogado dos grandes escritórios e das grandes empresas, mas não tinha a preocupação de formar um advogado com compromisso social, advogado que defendesse os trabalhadores, a luta sindical, e tinha a influência muito grande do acordo Merkel-Zei dentro da universidade, que os estudantes se opunham à época, tendo em vista que se colocava que era o modelo norte-americano, inclusive de acabar com o curso seriado e tornar os cursos de período, como hoje são,
que era uma proposta ao molde da Universidade Norte-Americana. E essa questão também, na época, a discussão que ocorreu justamente nos anos 60, que era a transferência das faculdades que funcionavam, todas elas no centro da cidade do Recife, para a cidade universitária, para o campo universitário. E à época os estudantes se contrapunham a essa transferência, alegando que era uma forma de isolar os estudantes no local distante e evitar as manifestações contrárias ao regime, que era de mais fácil mobilização no centro da cidade. A única faculdade que conseguiu e permanece até hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco, talvez pelo peso de sua história, de seu curso jurídico mais antigo do Brasil, que iniciou em Olinda e que está naquele prédio desde os anos 800. E a Faculdade de Direito, na época, o professor Mário Neves Batista, que era o diretor, ele impetrou o mandato de segurança. Foi uma atitude muito corajosa na época, defendendo a manutenção da faculdade e arguindo justamente a história que a faculdade traz, desde Tupê Barreto e todos os mestres da ciência jurídica, Castro Alves, que passaram pelaquela escola. E se conseguiu manter, embora que o curso básico seja feito fora da escola, mas continua, permanece até o dia de hoje. Outra coisa que a gente está conversando é essa questão da formação cultural. Vocês liam muito. Os estudantes naquela época tinham uma preocupação cultural muito grande. Lembro que na época lia muito Marcuse, lia muito Sartre, muito Simone de Beauvoir, lia toda a coleção de Monteiro Lobato, a mãe de Máximo Gorki, o Chiapas, o General Chiapas, Ho Chi Minh e os livros de Mao Tse-tung, o pensamento do presidente Mao, Che Guevara também era o ídolo daquela época, a Revolução Cubana exerceu uma grande influência nos estudantes naquela época, e também o próprio países comunistas, mais para o pessoal do PCB, era venerado, colocava muito a questão de valorizar o que era público. Então me lembro de uma discussão que se ocorria que o metrô da União Soviética era o melhor metrô que existia, que era feito de mármore, disso, daquilo outro, porque era servia a coletividade, servia o povo. E por servir o povo tinha que ser de melhor qualidade, porque o povo que era o detentor de todas as forças, os trabalhadores de todas as forças de produção. E que à época também isso era muito massificado entre os estudantes, que era o respeito à coisa pública. A gente tinha muito o sentimento do coletivo em detrimento do individual. Às vezes isso até causou vários problemas, de que a gente reprimia muito o subjetivismo, como dizia os pequenos burgueses, você querer usar uma roupa boa, querer mostrar qualquer manifestação de riqueza, porque a gente estaria rompendo com a classe fundamental, que era a classe dos trabalhadores. E por isso, dentro da universidade, somente dentro do pessoal de AP, talvez de Ação Popular,